E agora a gente fala da reforma da Previdência. Pode abrir para mim aqui que o nosso estúdio já está cheio e eu vou passar agora para Cláudio Prisco Paraíso, que vai conduzir esse debate, né, Prisco? A partir de hoje, a primeira segunda-feira, depois ao longo das semanas, a gente vai convidando os deputados federais de Santa Catarina para justamente explicar tudo para o pessoal de casa, o que muda, o que não muda sobre a reforma da Previdência. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Fernando. Exatamente. Hoje é a estreia, dia 22, na presença dos deputados Celso Maldaner, do MDB, na sequência, Pedro Kizai, do PT Trabalhadores, e, finalmente, Hélio Costa, o recordista dessas eleições, do PRB. Pois muito bem, além do dia 22, nós teríamos 29, mas derrubamos porque Rodrigo Maia, em função do feriado 1º de maio, quarta-feira, está convocando sessão já para segunda, dia 29. Então, faremos depois, na sequência, 26, ou seja, nessa sexta-feira agora. Daí pulamos 29, depois 3 e 6 de maio, com todos os 16 deputados agrupados, de acordo, evidentemente, com a possibilidade da agenda de cada qual, que não é fácil. Pois muito bem, a primeira questão que eu gostaria de colocar em discussão, antes de entrar no mérito dos temas mais polêmicos, é registrar que Santa Catarina tem, dos seus 16 deputados federais, 6 como titulares na Comissão de Constituição e Justiça, que possivelmente amanhã vota a admissibilidade da proposta encaminhada pelo governo Jair Bolsonaro. E um dos titulares é Celso Maldaner. Deputado Celso Maldaner, lhe dando boa tarde, eu já lhe perguntaria, passa tranquilo na CCJ amanhã? Eu acredito que, como houve uma reunião com o próprio Centrão, que é chamado, que é composto de 299 deputados, que o mérito era para entrar só na comissão especial. Mas houve um acordo de tirar fora a questão do trabalhador rural e a questão do benefício de prestação continuada. Tirando esses dois assuntos polêmicos que vão estar fora, na admissibilidade de amanhã, eu acredito que a admissibilidade será votada no dia de amanhã. E aprovada? Admissibilidade, sim. A Comissão de Constituição e Justiça apenas vota a admissibilidade. Mas será aprovada? Será aprovada. Muito bem. O deputado Pedro Kizai, ele é suplente da CCJ e será titular da Comissão Especial, que é onde tudo será discutido no mérito. No plenário, depois é a votação. E agora, na CCJ, como bem colocou o deputado Celso Maldaner, é a questão da constitucionalidade. Deputado Pedro Kizai, eu lhe pergunto, aprova ou rejeita a reforma da Previdência ainda antes do recesso? Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos que fosse reprovado alguns pontos centrais da reforma, da inconstitucionalidade, da mudança da Seguridade Social, que hoje é um direito constitucional, é uma cláusula, no nosso entendimento, cláusula pétrea, porque mexe com assistência social, saúde e aposentadoria. Esse princípio da Seguridade Social, com o regime de capitalização, ou seja, com a privatização da Previdência para a nova geração, acabando com o sistema de partilha ou de solidariedade, esse é o centro, é o coração que deveria ser rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, além da questão do BPC, dos agricultores, dos mais pobres, que do 1 trilhão que o ministro e o governo querem economizar, 900 bilhões vai sair dos que vivem até R$ 1.374. Então, não vai mexer com o andar de cima, vai mexer com os pequenos, com o andar de baixo. Muito bem. Já entrando no mérito, deputado Hélio Costa, a favor ou contra a reforma? Eu sou a favor. A favor, mas tem coisa que não dá de engolir. Não dá de engolir. Nada contra o cidadão trabalhador, nada contra o necessitado. Aquele que trabalha muito, ganha pouco, vai ser prejudicado. Tá legal? O BPC, o benefício de previdência continuada. Isso aqui prestação continuada. É da LOAS, é da Lei Ordinária da Assistência Social. Vão diminuir? Mas isso o próprio governo coloca que foi um bonde colocado na sala para depois retirar, né? Hoje é um salário. Hoje é um salário. Estão querendo reduzir para 400. Vão reduzir para 400? Mas isso aí, gente, é para o necessitado mesmo, o idoso necessitado, aquele que não tem renda, aí vão baixar.
Deputado Hélio Costa, hoje o sistema é de repartição na Previdência. A ideia é partir para a capitalização. A capitalização, eu não acredito que vai dar certo isso. Eu não acredito que vai dar certo. Por quê? Porque em outros países já não deram, tá vendo? Aí se o banco quebra, daí como é que fica? Aí se aplica mal o dinheiro, como é que fica? Está entendendo? Essa situação é uma das minhas preocupações. Perfeito. A outra preocupação... Mas, antes de ir para a próxima, só aproveitar a questão da capitalização, que o deputado Pedro Kizai já deixou claro que é contra. Deputado Maldana. Eu acredito que nós teríamos que ter um sistema para poupança. O que eu acho injusto é a atual geração pagar para a geração passada e os futuros, nossos filhos, nossos netos, vão ter que pagar sempre para o passado. Eu acho injusto, teria que ter uma sustentabilidade. Agora, o clima lá no Congresso, pela experiência que tem praticamente em 30 países, em 18 já estão voltando atrás, eu acredito que como veio o projeto da capitalização, não será aprovado no Congresso Nacional, prevendo 1 trilhão de economia. Eu prevejo que não será aprovado. Alguma outra colocação sobre a capitalização, deputado Pedro Kizai? Sim. Como que eles dizem que a Previdência está quebrada, nesse discurso do governo, tem que gerar emprego, receita para produzir equilíbrio da Previdência, mas eles querem discutir a redução da despesa. Regime de capitalização. Hoje, como é que tu funda o Fundo da Seguridade Social? Contribuição de impostos do governo, contribuição do patrão e contribuição do trabalhador. O fundo privado de capitalização, que é o regime de capitalização, é só contribuição do trabalhador. Como fecha essa conta? Então, a geração atual vai ser prejudicada porque hoje sustentamos os aposentados. Por isso que eles estão colocando que não vai nem aumentar a inflação as próximas aposentadorias. Então, quem está na ativa, quem é que vai pagar para nós? Se a geração que vem vai ter a sua própria conta. Então, vai comprometer os que estão na ativa hoje. Vai comprometer quem está aposentado hoje. E nos 30 países, o que aconteceu na prática? Os governos ficaram pagando muito, chegou 5% do PIB em alguns países, da transição, porque não tem mais contribuinte, e a transição do fundo privado, quando veio a crise de 2008 e 2009, o governo teve que bancar. Então, bancou dos dois lados. Fracassou. E, mais do que isso, como consequência, o Chile, que já está vivendo a experiência do regime de capitalização, 83% lá recebe menos que a metade do salário mínimo chileno e 44% já estão na linha de pobreza, de miséria, os novos aposentados que pedem esmola no Chile. Perfeito. Deputado Hélio Costa ia colocar um outro ponto que é contrário à reforma da Previdência, para abrirmos ao debate. A situação do professor. Sim. Certo? Isso. A situação do trabalhador rural. Aumentar o tempo de contribuição dele. Que isso? A ideia, para que o telespectador possa estar ao par, hoje é 15 anos. O governo deseja aumentar para 20. E a mulher também se aposentaria não mais com 55, como 60, assim como o homem. Então, no meu ponto de vista, nada disso pode passar. Pode passar na comissão especial, porque ali na comissão está se tratando da admissibilidade. Isso. É constitucional ou não é? Depois é que vamos discutir. Depois é que vai para o plenário. E é o plenário que vai decidir tudo. É o plenário que vai decidir tudo. Mas já vai mais ou menos tabulado com a comissão especial, não parece? Vai tabulado, mas pode mudar. Pode mas mudar. Acho que a comissão especial... Eu acho que o estratégico nesse processo será a comissão especial. Sim, com certeza. Não lhe parece, deputado Maldani? Eu achei interessante, dá licença, Celso, a dos militares, que foi linear para todo mundo. Linear para todo mundo. Do soldado, do cadete, do general, direto para todo mundo. Está entendendo? A proposta dos militares foi linear. Não escapa ninguém. Tá Quem vai entrar no mérito é a comissão especial e depois ainda pode sofrer modificações no plenário, através de emendas. Eventuais, né? Eventuais. Agora, o principal, não sei por que o governo colocou a questão, porque quem põe a comida na mesa, quem mais contribui nesse país e preserva é o nosso agricultor.
Então, eu acredito até que o governo colocou essa questão do rural, da mulher, agricultora, que começa a trabalhar com os 12 anos de idade. Eu acho que foi... É outro bode na sala isso aí, não? É um bode na sala que não podia ter colocado, e nem a prestação do benefício continuado, apesar que o governo alega que ia receber a partir dos 60 anos, porque hoje um salário mínimo a partir dos 65 queriam passar para 70. Então pode até ter as duas opções. Mas, na verdade, nós estamos discutindo um tema aqui, Prisco, um tema que custa muito caro à sociedade brasileira. Eu sempre digo que teria que ter a reforma da Previdência. Claro, está acontecendo por quê? Porque nos últimos 10 anos, infelizmente, o PIB cresceu 0,6%. O país não cresceu, então, com isso, inviabilizou essa despesa. Agora, nós temos que fazer no andar de cima. No regime geral da Previdência, não deveria ter reforma da Previdência, porque 83% ganham até 2 salários mínimos, 66% da população ganha um salário mínimo. Então, o problema não está, o problema está no público. Tá? Ou seja, nos grandes salários dos vários poderes, não é isso? O Hélio foi generoso com os militares, mas no setor das Forças Armadas não mexe com os privilégios desse setor, está lá numa lei separada, de pensão, etc. Mas ela é linear, pega todos. Não pega, não pega. Dos questão das Forças Armadas, essa proposta que está lá em tramitação, não pega. Agora, um general com 30, 40 anos de atividade ganha 20 mil reais. Isso é salário que na Câmara e no Senado é corriqueiro para vários servidores. Mas o debate é o seguinte... Não estou aqui querendo defender os militares, mas há uma discrepância. Por exemplo, a pergunta é inversa. Regime de capitalização. Eu tenho elogiado os militares que garantiram, na negociação com o governo, manter a Previdência Pública. Se era tão boa regime de capitalização, por que eles não vão para a capitalização também? Tem que manter a Previdência Pública, está certo os militares nesse aspecto. Nós todos temos que manter a Previdência Pública como direito de envelhecer bem. A sociedade é a geração. O regime de partilha e de solidariedade, nós estamos contribuindo para as pessoas envelhecer bem que contribuíram com o país. Mas, deputado... Isso é um direito. Mas, deputado Pedro Kizar, a sociedade alguma coisa tem que ser aprovada. Então, claro, o rombo da Previdência no ano passado receita, não foi só de despesa. 290 bilhões. Mas não tem que discutir só quebra, né? despesa. O que o Celso falou, eu concordo com a tese do Celso. Tem que aumentar o emprego, tem que botar 12, 13 milhões de brasileiros contribuir para a Previdência, tem que reduzir a informalidade, tem que reduzir os sonegadores, os devedores, os incentivos de desonerações fiscais. Tem que discutir reforma previdenciária junto com reforma tributária. Então, portanto, o direito de envelhecer... O governo já está preparando para Nós estamos discutindo aqui a Previdência Social, a reforma da Previdência. Mas a reforma tributária é muito mais importante. É muito mais importante, porque vai gerar... Ela teria que ter chegado antes da Previdência. É evidente. Na avaliação dos deputados. É evidente. A reforma... Maldana. A Previdência faz parte da reforma fiscal, né? Então, nós temos que fazer o dever de casa, os governadores, todo mundo vai ter que fazer o dever de casa para ter novos recursos para injetar. O governo vai aumentar a capacidade, vai avalizar, inclusive a capacidade de endividamento dos estados, mas cada estado vai ter que fazer a sua parte. Então, a reforma da Previdência, ela faz parte da reforma fiscal. Mas a reforma tributária, que eu diria que é a mais importante, ela vai acontecer mais por iniciativa do Congresso, que é o Luiz Carlos Rauli, que é uma pena que não voltou, um deputado do Paraná, que é o grande idealizador. Com certeza vai acontecer a reforma tributária em seguida. No segundo semestre. Com certeza. Agora, o deputado Kizar, assim como o deputado Celso Maldana, irmão do ex-governador e ex-senador Cacildo Maldana, também é do Oeste. E a questão do trabalhador rural? Da aposentadoria. É um crime. Depois eu já passo para o deputado Hélio também. Porque a questão do trabalhador rural não é só 5 anos a mais para a mulher, é a contribuição de R$600 por família agora, além da comercialização que não atinge a meta, e depois vai ser individual. 4 pessoas numa família vai contribuir 80 anos, 20 anos cada um. Então, aquele que produz alimento, nós temos que manter o agricultor no campo. Então, a previdência e depois o salário mínimo, a maior porrada nos agricultores vai ser o aumento do salário mínimo, que antes acompanhava crescimento econômico mais inflação, a partir dela, apresentada pelo governo semana passada, só o máximo a inflação. E na Constituição, que vai ser mudada para a Previdência, poderá nem aumentar
a própria inflação na Previdência. Então, isso vai atingir diretamente os agricultores, as mulheres que mais vão pagar contra a reforma da Previdência e as professoras. É claro, e as professoras, professores. E os trabalhadores, de modo geral. Se de 1 trilhão, eles vão tirar 900 bilhões de pequeno. Deputado, só quer completar a questão. É só completar. O agricultor é o homem que põe a comida na mesa de todo o povo brasileiro. Para o mercado interno e para exportação. Né? Que sustenta esse país, é o homem que mais preserva nesse país. Então, foi uma falha muito grande do governo ter mexido. Inclusive, a medida provisória 871, ela mexe muito no agricultor. Quem conhece o agricultor, quem que tem a ficha cadastral do agricultor, é o sindicato que conhece a vida, aquele que fez troca-troca, aquele que tem o pago INCRA todo ano, ele conhece a vida da família do agricultor. Então foi uma pena o governo ter colocado esse detalhe, mas com certeza nem na admissibilidade vai constar a partir da manhã. Eu também acho. Mas esse trabalhador que eles estão se referindo, trabalham na agroindústria. Agora, aquele ali que produz o repolho, que produz o alface, que produz a beterraba, aquele ali de Antônio Carlos, aquele de Águas Mornas, de Santo Amaro da Imperatriz, de Anitápolis, de São Bonifácio, que vai lá pegar a vaquinha dele, aquele trabalhador na agroindústria. Estamos falando da mesma língua. Não. Aí ele tem aquele tira o leite automaticamente, mas eu acho aquele que vai na teta da vaca, que trabalha ali. Esse grupo, né? Todos. Não, mas todo agricultor familiar. Tem diferença. Tem muita diferença do que trabalha na agroindústria daquele que trabalha ali, na sua pequena terrinha, produzindo, trazendo para a cidade. Esse pequeno agricultor. O pequeno agricultor. De base familiar. O pequeno é isso mesmo, a propriedade familiar. Trabalha do filho, do avô, da avó, até o... Perfeito, deputado netos, trabalha todo mundo. Vamos chamar o público que está querendo interagir com uma pergunta, não é isso, Grazi? Ou com uma ponderação, questionamento, enfim. Vamos lá? No telão, o Alley gostaria de saber se vai ter alguma alteração no processo de aposentadoria dos deficientes físicos. Quem gostaria de falar sobre o tema, que está ao par? Sim, se manter a regra atual, vai ter. Tempo de idade, 65 para homens, 62 para as mulheres. Contribuição de 40 anos e 20 anos no mínimo. Quando põe 20 anos no mínimo, lá embaixo, ali que vai atingir muitos. Segundo, em relação especificamente aos deficientes, agora é leve, médio e grave. Então, tu dificulta ainda mais para que ele acesse a condição grave. E quando é leve, ele tem que contribuir mais. Então, o que o pessoal das entidades tem que se atentar é o conceito de leve e grave na questão da deficiência. E segundo, deficiente que cria situação de deficiência fora do mundo do trabalho vai ter tratamento diferenciado do que aquele que acontece algum problema de deficiência ou de mutilação no mundo do trabalho. Quem está fora do mundo do trabalho vai ter mais dificuldade ainda para poder se aposentar. Palavra aberta. Então, nesse caso é o caso especial, esse caso é para a comissão especial, está entendendo? É analisar, ver caso por caso, e é uma situação que vai ser muito, é isso que eu acho que o plenário vai mudar. Não, que o plenário muda. Especial conforme vier de lá para cá, no plenário muda. Esses assuntos vão ser discutidos na comissão especial, quando falar em mérito, então vai ser discutido na comissão especial, quer dizer, para não cometer essas injustiças, né? E é o caso do professor também, é especial, mas ele não tem nem direito à insalubridade, então o regime especial do professor que está em sala de aula, eu acho que tem que ser visto, né? Porque hoje ele vai ser um cidadão igual aos outros. Então, a questão da transição, a questão da idade mínima, são todos assuntos que serão discutidos na comissão especial. Agora, eu gostaria de saber o seguinte... Mas essa reforma vai pegar... Ela pega o pequeno bem pouco. Vai pegar em cima. Tem que pegar em cima mesmo. Está se referindo a ser promotores, procuradores, desembargadores, deputados, senadores. Tudo. Acabou. Meu voto a favor. É regime único. Quem quer ganhar mais do que regime geral da Previdência, começa com 7,5%, vai aumentando, chega a 22%. Aliás, eu achei que o teto teria que ser respeitado.
Mas hoje quem ganha acima dos 30, até 33 vai ser 19% e quem ganha mais do que 39 vai pagar 22%. Agora já chegam informações de que 12 minutas foram preparadas por altos funcionários dos vários poderes, executivo, legislativo, judiciário, no plano federal, minutas para, de alguma maneira, proteger as suas vantagens. Como é que vai ser isso? Mas, Cláudio, o que mexe no andar de cima na proposta vinda para nós? Mostra se de 1 trilhão, 715 bilhões vai ser tirado do regime geral da Previdência Social, que é o setor privado, que ganha até R$ 1.374. 182 bilhões, BPC mais abono salarial. Abono salarial, que dá, arredondando, 900 bilhões. Que quer economizar 1 trilhão. Segundo, tu joga para 65 e 62, tu põe milhões de brasileiros não se aposentar. Segundo, muitos desses vão deixar de contribuir, o novo vai deixar de contribuir para a Previdência porque está muito distante a aposentadoria. Então, onde que mexe no andar de cima? Vamos enfrentar isso. Quem sabe a censura agora, porque não querem mostrar. Então, o governo tem que mostrar para nós. Foi um equívoco. É o judiciário, é político, é juiz, é promotor, é dos militares. Mas o governo... Os mexidos nos privilegiados. A proposta tem que aumentar a receita, que está... emprego... Mudança na reforma tributária, aumentar a receita para garantir previdência pública e não privatizar. Mas a proposta que está lá é essa. E o ajuste fiscal que o Celso falou não fecha a conta. Peraí, Pedro. Porque a transição vai custar 1 trilhão. Pega mais de quem está em cima, está escrito. E pega menos de quem tem menos. Mas é o escalonamento... Mas o problema é o tempo de contribuição. É o tempo de contribuição. Está entendendo? É o tempo de contribuição do pequeno. Está entendendo? Que aumenta a idade. Aumenta a idade. É isso. Agora falta transparência dos números. Dá uma arredondada. Mas o detalhe é o seguinte... Se 90% da economia é do regime geral, onde é que vai mexer? Dizem lá na Câmara... Essa conta não fecha. Dizem lá na Câmara... Eu sou novo na Câmara. Os dois já estão há mais tempo lá. Dizem lá na Câmara que a reforma da Dilma era boa, não passou. A reforma do Temer era boa, não passou. A do Temer não passou. Não passou. Mas da Dilma Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem já esteve lá, não fez... Não pode. O deputado Maldana fechou aqui. Não, o regime geral. O teto do regime geral foi feito em 2003 pelo Lula. 2013 foi feito do servidor público. Por isso que eles estão escondendo a questão do privado. 2013 para frente, só pode se aposentar pelo regime do teto. Para servidor público. Está faltando transparência nos números. É isso. Nós temos que ter claro os números. A transparência é fundamental, né? O que eu acho só justo, quem ganha mais, paga mais. Correto. Tem o princípio Agora temos que arrematar porque estamos no limite. Aprova ou rejeita a reforma da Previdência à Câmara dos Deputados? Na admissibilidade, essa semana aprova. Plenário, lá no final. Aprova com modificações. Deputado Pedro. Nós derrotamos a reforma do Temer e o povo brasileiro vai derrotar a reforma do Bolsonaro. Será rejeitada? Será rejeitada. Mas daí o Pedro está naquela de quanto pior, melhor. Não, nós vamos apresentar uma nova proposta de quanto tu estás naquela, quanto pior, estourou o tempo. Deputado Hélio Costa, aprova ou rejeita? Essa oposição é que tem que acabar no Brasil. Quanto pior, melhor. Rejeita ou aprova lá no plenário? O código do professor, do agricultor, do pobre... Aprova ou rejeita, deputado Hélio Costa? Melhor não. Peraí, deputado Pedro, só um momentinho. Aprova ou rejeita? No plenário, ela vai ser aprovada com modificações. Ok. Ótimo. Muito bem. Modificações. Muito bem. Agradecemos a presença. Essa aí não aprova. Agradecemos a presença dos 3 deputados. Deputado Celso Maldana, do MDB, deputado Pedro Kizai, do PT, e deputado Hélio Costa, do PRB. Imagino que estamos encerrando o jornal. É isso? Muito bem. Encerrando o SBT Meio-Dia de hoje e até amanhã. E o próximo encontro, a próxima rodada com os deputados, sexta-feira, dia 26. Muito bem, até amanhã.